Então, bom dia a todos. Podemos ir abrindo já, a maior parte, quem tem o grupo, está no grupo WhatsApp já sabe, que é Êxodo, vamos estar em Êxodo capítulo 33. Voltamos a Êxodo, capítulo 33. E antes de lermos, vamos só fazer uma breve introdução para estarmos mais ou menos conscientes de em que ponto é que nos encontramos, para percebermos melhor este texto em particular. E também antes dizer que eu já tinha começado a pensar no tema e no texto desta pregação antes de sexta-feira, mas não propriamente pelo mesmo caminho exatamente, mas vamos chegar a muitas das mesmas conclusões, ou seja, das mesmas aplicações que chegámos na sexta-feira. É óbvio que na sexta-feira nós estávamos muito mais, porque estamos em Atos, e era esse o sentido em que estamos a ver Atos. Estamos focados na missão, na perspectiva da missão que Jesus nos deixou como igreja e como seus discípulos. Hoje por um caminho diferente, mas vamos acabar, e eu não tinha pensado exatamente em todas as aplicações, mas vamos acabar por chegar a algumas, não ditas da mesma maneira, provavelmente, mas as mesmas aplicações. E isso também é significativo para nós, individualmente e como igreja, porque realmente é algo que Deus nos está também a querer transmitir. Então, antes de lermos propriamente o texto, relembrar algumas coisas, o trajeto, né? Relembrarmos o que é que estava a acontecer nesta altura com o povo de Israel. Deus tinha libertar Israel do Egito e leva-os em direção a Canaã. Ao fim de 3 meses, sensivelmente, eles chegam ao Monte Sinai e acampam lá. No entanto, naquele curto espaço de tempo, 3 meses, depois de terem visto a libertação do Egito, os israelitas murmuraram 4 vezes que estejam descritas. Não sabemos se eles não terão murmurado mais. Menos é que não murmuraram de certeza. Logo, à saída do Egito, com medo do exército de Faraó, depois 2 vezes por causa de falta de água, e outra vez ainda por falta de comida. Então chegam ao Sinai e no Sinai Deus faz aliança com eles e dá os 10 mandamentos. E não só Deus dá os 10 mandamentos e faz aliança com eles, como eles também se comprometem nessa mesma aliança. Eles comprometem-se com Deus em como iriam cumprir os seus mandamentos. Então Moisés, depois deles dizerem a Deus, sim senhora, nós vamos cumprir tudo aquilo que tu disseres, Moisés sobe ao monte, onde passou 40 dias e 40 noites. E Deus, durante esse tempo que Moisés está lá, entre outras coisas, Deus manda-o construir o tabernáculo e explica-lhe o motivo. Né? Explica-lhe o porquê. E isto foi o que nós vimos na última pregação que eu dei em Êxodo, que foi no capítulo 29. E nós vimos 4 coisas, 4 pontos. Nós vimos, e que está lá no capítulo 29, não vamos abrir, mas que Deus salvou Israel para habitar, com o objetivo de habitar no meio deles. Ou seja, não foi um ato desinteressado a libertação de Israel do Egito, porque Deus queria que eles fossem o seu povo com o objetivo final de habitar com eles. Mas, em segundo lugar, nós vimos que Deus santificava Israel para poder habitar no meio deles. Sem esta ação santificadora, Deus não poderia habitar com eles. E então Deus deu-lhes a lei e os sacrifícios para poder habitar no meio deles. Em terceiro lugar, nós vimos que Deus ia preparar, naquela altura, ainda não estava preparado, mas ia preparar o local para habitar com eles, no meio deles. E o local era o tabernáculo, a tenda da congregação. O local onde Deus se encontrava com o seu povo. E em quarto lugar, nós vimos que Deus queria habitar com eles, não simplesmente porque sim, não simplesmente porque talvez fosse engraçado ou alguma coisa desse género, sem um objetivo também em mente, mas Deus queria habitar com eles para os conhecer e para ser conhecido por eles. Ou seja, para haver um relacionamento em que o conhecimento mútuo ia aumentando.
E nós vimos que o povo dava-se a conhecer pelas orações e pelo louvor e a adoração a Deus, naquilo que era o povo a falar com Deus. E Deus dava-se a conhecer através da sua palavra e através dos sacrifícios que revelavam a sua graça ao povo. Isto foi o que Deus disse a Moisés durante aqueles 40 dias, além de outras coisas, mas Deus estava a falar com Moisés, a dizer-lhe tudo isto, a dizer, olha, constrói o tabernáculo e construir o tabernáculo tem por objetivo eu habitar no vosso meio e eu conhecer-vos e vocês me conhecerem a mim. Mas enquanto Moisés está no monte e Deus lhe está a dizer tudo isto, o que é que está a acontecer cá em baixo? É o que acontece no capítulo 32, que nós não vamos ler. O povo cansa-se de esperar por Moisés, ao fim de nem 40 dias, já estavam a esquecer de tudo, estavam a deixar tudo, a esquecer a libertação, o trajeto até ali, tudo aquilo que Deus tinha dito, e mandaram Arão construir um bezerro de ouro e estavam a adorar o bezerro de ouro, ao mesmo tempo que Deus estava a dar todas estas instruções a Moisés. Então Deus diz a Moisés que vai destruir o povo. Mas Moisés intercede pelo povo e Deus arrepende-se. Vou pôr aqui aspas, porque nós temos que entender que, como Deus diz a Samuel, mais tarde, Deus não é filho do homem para que se arrependa. Não se arrepende da mesma maneira, mas Deus decidiu não destruir o povo. E é então, depois desta intercessão de Moisés, que nós chegamos aqui ao capítulo 33, que vamos então ler agora, do versículo 1 até ao 17. Então, Êxodo 33, 1 a 17. Diz assim a palavra de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, à terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, à tua semente a darei, e enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus e os amorreus, e os giteus, e os ferzeus, e os iveus, e os jebuseus. A uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, dize aos filhos de Israel, povo obstinado és, se um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte de Horebe. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E acontecia que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhavam para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E acontecia que, entrando Moisés na tenda, ainda há luz de sol, não sei que deve ter, provavelmente deixamos de ter som ali, mas não importa. Então, vamos continuar a leitura. Estamos no versículo 9. E acontecia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinava-se cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés, cara a cara, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial. Mas o seu servidor, Josué, filho de Num, mancebo, nunca se apartava do meio da tenda. E Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes, faz subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois,
irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés, farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Mais uma vez, é mais um daqueles textos que há tanta coisa que nós poderíamos falar e que, sem dúvida nenhuma, eu vou ignorar. Vocês vão estar a ver no texto e então não falou disto e não falou daquilo, porque não dá. Nós podemos ver 4 coisas aqui, além de outras, mas nós vamos ver 4 coisas. Vamos ver, em primeiro lugar, as consequências da adoração ao bezerro por parte do povo de Israel. Depois nós vamos ver a reação e a atitude do povo. Em consequência às consequências, mas também até já a atitude anterior e posterior a isso. Da mesma maneira, vamos ver a reação e a atitude de Josué. E em quarto lugar, vamos ver a reação e a atitude de Moisés. Então, as consequências. Quais foram as consequências deste ato de idolatria, deste ato de quebra da aliança que tinham feito com Deus por parte do povo? E a primeira consequência nós vemos, e a principal nós vemos no versículo 1 a 3. Nós vemos a má notícia que Deus deu ao povo, e a Moisés também, que Deus não iria no meio deles. Esta foi a consequência da atitude, da idolatria do povo de Israel quando adorou o bezerro. Notem, Deus disse a Moisés para conduzir na mesma o povo para a terra de Canaã. Ou seja, a promessa que Deus tinha feito a Abraão, Isaque e Jacó ia ser cumprida. Deus estava a dizer, eu vou cumprir a promessa que eu fiz e vou conduzir-vos até à terra de Canaã. Deus iria fazer o povo entrar na terra que manava leite e mel, e ia expulsar os cananeus, aqueles vários povos que nós lemos aqui. Mas, a diferença, encerra muita coisa, porque a diferença, aquilo que ia mudar, é que Deus, a partir daquele momento, não iria com eles. Deus enviaria um anjo que iria à frente do povo, mas já não seria ele mesmo que iria com o seu povo, mas apenas um anjo. E quando eu digo um anjo, seria um anjo qualquer, indiferenciado, um anjo. Não se está a referir ao anjo do Senhor, porque isso nós percebemos que era o próprio Deus, era já o Senhor Jesus, o Deus a tornar-se visível, quando o anjo do Senhor ia à frente na coluna de nuvem e de fogo, e que nós percebemos pela maneira como aquilo que a palavra de Deus diz, que era o próprio Deus, não era o anjo do Senhor. Era um anjo, um simples anjo. Mas porquê? Porquê é que Deus disse que não iria no meio deles? Foi como vingança? Ou apenas como castigo? O que Deus diz é que eles eram um povo. Deus não ia no meio deles porque eles eram um povo obstinado. Ou seja, eles iriam persistir no mesmo tipo de desobediência e infidelidade que eles tinham persistido até aquele momento. Eles eram obstinados, eles estavam sistematicamente a fazer aquele tipo de coisas, a ter aquele tipo de atitudes. E para que Deus não os consumisse, não podia ir no meio deles. Porque se fosse no meio deles, quando eles voltassem a pecar, como fizeram em relação ao bezerro, a consequência imediata seria a sua destruição. Então nós vemos que, mais do que um castigo, esta era uma demonstração também da graça de Deus. Como nós vemos em outras situações na palavra de Deus. Porque Deus, se não fizesse isso, a consequência imediata seria a destruição deles. Então esta foi a primeira e a principal consequência. A segunda consequência, nós podemos dizer que é uma consequência da primeira consequência. E qual é a segunda? Vemos isso no versículo 7. Moisés armou a tenda da congregação, fora do arraial. O que é que Deus tinha dito a Moisés no monte? Deus tinha dito que o tabernáculo seria o local onde Deus habitaria com o seu povo. E onde é que estaria o tabernáculo?
o tabernáculo estaria no meio. Como depois nós podemos ver mais à frente, já em Números, o tabernáculo estava sempre no meio do povo. As tribos de Israel juntavam-se quando acampavam e quando viajavam, iam sempre uns à frente, outros atrás, e o tabernáculo ia sempre no meio. E quando paravam, ficavam o povo todo à volta e o tabernáculo no meio. Mas aqui, Moisés agora armou a tenda fora do arraial, demonstrando claramente ao povo que Deus não estava no meio deles. E agora, como nós lemos aqui, agora para buscar a Deus, eles tinham que sair do arraial para ir até à tenda da congregação. E então, estas foram as duas consequências. E perante esta má notícia, que Deus não iria no meio deles, qual é que foi a reação do povo, de Josué e de Moisés? No versículo 4, nós começamos por ver qual foi a reação e a atitude do povo. Nós até vemos no versículo 4 que o povo entristeceu-se quando ouviu esta má notícia. Por isso, a primeira reação do povo foi tristeza. E eles tinham razões para ficarem tristes, sem dúvida, porque Deus não estava no meio deles e não iria no meio deles. Mas, ao mesmo tempo, não parece que eles foram muito além de algo apenas superficial. E porquê é que eu digo isto? Porque se nós formos ver o versículo 8 e o versículo 10, mais em concreto, o que é que nós lemos ali? Nós lemos que, acontecendo que saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhavam para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E no versículo 10, e vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinava-se cada um à porta da sua tenda. O que nós vemos é que não havia, na maior parte deles, uma atitude de buscar a Deus. Eles contentavam-se em ver Moisés entrar na tenda pelas costas. Eles contentavam-se a olhar para Moisés a entrar na tenda. E eles contentavam-se em adorar ao longe, cada um à porta da sua tenda. À semelhança de quando Deus deu os 10 mandamentos, um pouco, nós no livro de Êxodo, uns capítulos mais atrás, para eles, uns dias, 40 dias, sensivelmente, atrás desta situação, quando Deus falou audivelmente os 10 mandamentos e eles ouviram, e eles disseram que não queriam ouvir a voz de Deus diretamente, e disseram, olha, fale o Senhor com Moisés, e depois Moisés diga-nos a nós, porque eles tiveram medo de ouvir a voz de Deus. Da mesma maneira, eles contentavam-se de adorar a Deus de longe, cada um à porta da sua tenda. E nós vemos, não só por esta situação, mas se nós olharmos um pouco para trás, naquilo que se tinha passado antes e aquilo que se passou depois, nós vemos que eles tinham interesse mais por aquilo que era material. O problema deles era que eles não se importavam assim tanto com o facto de Deus não ir no meio deles, desde que ficassem com a terra que manava leite e mel. Desde que tivessem a barriga cheia, tivessem comida para encher a barriga, e que não tivessem grandes dificuldades, não lhes faltasse grande coisa no caminho, eles já estavam satisfeitos. Nós não vamos ler, mas eles demonstraram isso em várias situações, antes e depois desta situação, como eu disse há pouco. Eles mostraram quando eles disseram que preferiam voltar para o Egito para serem escravos, em vez de enfrentar os egípcios, com Deus ao seu lado. Ou quando preferiram a água e as panelas de carne do Egito, em vez das privações que estavam a experimentar no deserto, mas com Deus estando ao seu lado, estando no meio deles. E isto fica ainda mais claro, esta diferença de atitude entre o povo e a atitude e a reação de Josué e de Moisés. O contraste entre Moisés e Josué e o povo ainda torna mais claro qual era a atitude do povo. Porquê? Porque o que é que nós vemos em relação a Josué? Não nos diz muito, mas ao mesmo tempo diz-nos tudo. Versículos 11. E falava o Senhor a Moisés, cara a cara, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial. Mas o seu servidor, Josué, filho de Num, mancebo, nunca se apartava do meio da tenda. É a única situação. Geralmente nós encontramos Josué sempre com Moisés. Moisés ia para ali e Josué ia atrás. Moisés subia, descia, Josué ia com ele.
aqui diz-nos que quando Moisés voltava para o arraial, Josué nunca se apartava do meio da tenda. Nós não sabemos o que é que ele via e o que é que ele ouvia. Não sabemos se ele ouvia as conversas que Deus tinha com Moisés. Não sabemos o que é que ele via, se ele tinha o mesmo tipo de perspectiva em relação à manifestação da presença de Deus ali na tenda. Mas o que nós sabemos é que são algumas coisas. Nós sabemos que Josué não se contentava apenas a ver Moisés entrar pelas costas, olhar para as costas de Moisés enquanto Moisés entrava na tenda. Ele estava no meio da tenda da congregação quando Moisés entrava nela para falar com Deus. Nós sabemos que Josué não se contentava em adorar a Deus de longe, à porta da sua própria tenda. Porque era no meio da tenda da congregação que ele adorava a Deus. E nós sabemos que Josué não saía do meio da tenda da congregação. E porquê? Porque ele sabia que ali era o lugar onde Deus estava. Aquele era o lugar da presença de Deus. E por fim, nós vemos também a reação de Moisés em relação a esta mesma má notícia que Deus deu a todos eles. E qual foi a reação e a atitude de Moisés? Por exemplo, logo nós vemos, antes deste capítulo 33, quando viu o povo adorar o bezerro de ouro, Moisés irou-se e protestou contra o povo, apontando o seu pecado. Depois vemos que ele destruiu o bezerro e deu até a beber a todos os israelitas e mandou matar os idólatras. Ou pelo menos, não sabemos se morreram todos os idólatras ou se morreram os principais, aqueles que tiveram mais responsabilidade, porque não morreram assim tantos. Mas ele mandou matar os idólatras. E qual foi a reação e a atitude de Moisés quando Deus lhe disse que ia destruir o povo? E mais, até lhe disse, olha, eu vou destruir o povo e vou fazer de ti uma grande nação. O que nós vemos é que Moisés intercedeu pelo povo, chegando ao ponto de sugerir que Deus o riscasse a ele, Moisés, do seu livro. Ou seja, que Deus o rejeitasse como um ímpio, contanto que Deus não rejeitasse o seu povo. Ele foi uma espécie, não foi exatamente, mas quase como se ele se desse em lugar do povo. Mas Deus mostrou-lhe que isso não... Quem quiser depois ler em casa o capítulo 34, Deus mostrou-lhe que ele não podia ser o substituto do povo. Porque se Deus disse, aquele que pecar, nós vemos isso no versículo 33 do capítulo anterior, do 32, eu disse capítulo 34, não, capítulo 32, que diz, aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Ou seja, se Deus riscasse Moisés, para já era por causa do pecado dele, do próprio Moisés, que também tinha. E se Deus riscasse mais alguém do seu livro, não seria por causa de outra coisa que não fosse também do seu próprio pecado. Deus riscaria alguém só em virtude dos seus próprios pecados. Então, por isso, Moisés não poderia ser o substituto de ninguém, muito menos de um povo. E quando Deus disse que não iria no meio deles, qual foi a reação e a atitude de Moisés? Versículo 12. Moisés lembrou, entre aspas, lembrou Deus da sua própria palavra. Porque é que nós lemos quase no final do versículo 12? E tu disseste, é Moisés a dizer a Deus, e tu disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Ou seja, Moisés recorreu às promessas de Deus, àquilo que Deus já tinha dito, e às suas implicações para pedir a Deus a sua presença. Moisés disse, tu disseste que me conhecias pelo nome e que eu tinha achado graças ao teu nome. Por isso, se tu disseste isso, então tu tens... Percebam-me, eu não quero... Moisés não foi nem por um momento arrogante ou faltou ao respeito a Deus. Mas Moisés sabia o que Deus tinha dito e ele confiava naquilo que Deus dizia. Então Moisés lembrou, entre aspas, a Deus da sua própria promessa. E a dizer, tu disseste isto, então não podes deixar de estar presente connosco. Mais, no versículo 13... O que é que nós lemos? Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que aches graça aos teus olhos e atenta que esta nação é o teu povo. Perante a notícia
que Deus não iria no meio deles, o que é que nós vemos? Moisés queria a presença de Deus para o conhecer mais. Moisés, que já conhecia a Deus, podemos dizer, em comparação com todo o povo, já conhecia muito, mas Moisés queria conhecer mais. Por isso ele queria a presença de Deus. Moisés queria conhecer Deus e a sua vontade, o seu caminho. E tanto é assim que Moisés pede a Deus, logo a seguir no capítulo 34, depois vemos Moisés a pedir a Deus que lhe mostre a sua glória. Porque ele queria mais. Moisés não estava satisfeito. Moisés sabia que Deus tinha mais para revelar, então ele queria conhecer mais. E depois nós no capítulo 34, nós lemos que Deus mostra um bocadinho da sua glória. Mas também é interessante, é um pequeno parênteses, mas que tem tudo a ver com aquilo que nós ainda vamos falar. É que Deus, quando mostra a sua glória, mais do que aquilo que ele viu com os olhos, porque Deus passou por ele só viu um bocadinho pela frecha, pela manesgazinha entre as rochas, o que Deus fez foi proclamar o seu nome e dar o seu significado, e dar a conhecer o seu caráter. Depois, quem quiser, no capítulo 34. E mais, no versículo 15. O que é que nós lemos no versículo 15? Então Moisés disse a Deus: se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Moisés não queria mais nada além da presença de Deus. Moisés desejava mais a presença de Deus do que a terra prometida. Moisés desejava mais a presença de Deus do que o leite e o mel que a terra prometida manava. E perante a possibilidade, Deus disse-lhe: olha, vocês vão para Canaã, né? Vocês podem ir para Canaã na mesma, eu ajudo-vos, eu expulso os cananeus, eu faço-vos entrar dentro da terra. Mas só não vou no meio de vocês. Mas perante esta possibilidade de entrar em Canaã, mas sem a presença de Deus, Moisés, o que é que ele diz? Moisés preferia ficar ali no deserto. Moisés preferia ficar no sopé do Monte Sinai, no meio do deserto, do que entrar na terra prometida sem a presença de Deus. Porque para Moisés era a presença de Deus ou nada. Concluindo e aplicando para nós. Em primeiro lugar, a má notícia que Deus deu ao povo de Israel, que não iria no meio deles, é a mesma má notícia que se ouve desde o Jardim do Éden. Deus não pode habitar com pecadores. Porque a consequência imediata de um Deus que é santo, habitar com pecadores, seria a destruição destes. Ou seja, seria a nossa destruição, de cada um de nós. E a má notícia completa é esta. É que Deus não pode habitar com pecadores. E isto não seria totalmente mau se nós mesmos não fôssemos pecadores. Se cada um de nós não fosse pecador. E tu, se és pecador, e tu és pecador, então Deus não pode habitar contigo. Nem em ti. Porque senão, isso seria o teu fim imediato. Um Deus santo não pode habitar com pecadores. Mas há uma boa notícia. Deus dá a má e dá a boa, porque Ele tem uma boa notícia para dar. E a boa notícia é o Evangelho. Há o Evangelho. A boa notícia é que, através de Cristo, Deus continua a ser santo, mas ao mesmo tempo consegue habitar com pecadores. E como é que Ele faz isto? É o que nós lemos lá em Romanos capítulo 3. Deus continua a ser santo porque Ele castigou o pecado em Cristo. Cristo pagou completamente pelo pecado do seu povo. E por isso nós, para entendermos melhor isto, nós temos que entender que não foi pela intercessão de Moisés, propriamente. A intercessão de Moisés cumpriu o seu papel. Mas não foi o fator decisivo para Deus não eliminar, não destruir o povo de Israel. Porque se estivesse dependente da intercessão de Moisés, o povo tinha perecido ali no deserto naquela mesma hora. Deus não castigou o povo de Israel, assim como não nos castiga a nós, e não castigará aqueles que Ele resgata como seu povo no futuro, porque Cristo pagou toda a culpa, toda a penalidade, todo o castigo que pesava sobre todo aquele que é pecador. A questão é,
Aqui nós estamos a falar que cada um de nós nasce na condição de pecador e de separado de Deus. Mas em Cristo há a possibilidade de haver reconciliação com Deus. Foi a obra de Cristo que tornou possível que Deus, como também nos diz Romanos, que Deus suportasse os pecados até ao momento em que Cristo pagasse por eles. Agora, Deus castigou o pecado em Cristo, mas só daqueles que confiam no sacrifício de Cristo. Aqueles que rejeitam continuam com o seu pecado às costas. E é esta a boa notícia, é que em Cristo, confiando em Cristo, no sacrifício que Ele fez, na sua morte na cruz, nós podemos encontrar perdão para os nossos pecados. E aí sim Deus pode habitar connosco, porque já não nos vê como pecadores, mas nos vê com a justiça de Cristo. Então Jesus foi e é o nosso sumo sacerdote, aquele que faz, que nos representa diante de Deus. Jesus foi e é o fiador, aquele que pagou a nossa dívida. Jesus é o substituto, aquele que pagou o castigo, a penalidade que pesava sobre nós. E para aqueles que ainda estejam na sua condição de pecadores, que ainda não descansem, não confiem no sacrifício de Cristo, então para esses ainda há a boa notícia. A má notícia persiste e muitos vão ter contacto com ela só um dia, quando morrerem, quando passarem para a eternidade. Mas vão deparar-se com ela. Mas a boa notícia é que há salvação, que há perdão, que Deus pode habitar contigo através da obra de Cristo. Para nós, aqueles que já somos filhos de Deus, aqueles que já descansamos, já confiamos, que já reconhecemos a nossa necessidade, que já nos arrependemos do nosso pecado e já pedimos a ajuda de Deus e que já descansamos no sacrifício de Cristo. Qual é que tu preferes? As bênçãos de Deus ou a presença de Deus? Para ti a salvação é não ir para o inferno? É só isto? A salvação é apenas não ir para o inferno? Se para ti a salvação é só isso, também uma nota. Cuidado, porque a salvação é muito mais do que isto. E se para ti a salvação é apenas não ir para o inferno, tu estás num lugar perigoso. Talvez ainda não compreendas bem o Evangelho, aquilo que Deus nos oferece. Deus não nos oferece apenas a salvação da penalidade. Deus oferece-nos uma vida de comunhão, de habitação, de intimidade com Ele. E teríamos muito mais para falar sobre aquilo que Deus oferece, além dessa grande bênção que é a liberdade, a libertação da penalidade. A presença de Deus não te faz falta, desde que a tua vida te corra bem, desde que tudo vá bem. Bom emprego, uma boa casa, uma vida sem grandes problemas de saúde. A presença de Deus não te faz falta? Ou tu estás satisfeito com a presença de Deus mesmo que tenhas dificuldades? Contentas-te em ver outros a ter comunhão com Deus, olhar pelas costas a outros que tu vês, olha, aquela pessoa tem comunhão com Deus. Ou tu desejas ter o mesmo tipo de comunhão com Deus que tu até admiras nos outros? Tu adoras Deus de longe, sem querer sair do conforto da tua tenda, à portinha da tua tenda? Ou tu deixas um arraial para ir e buscar a Deus? À semelhança do que nós ouvimos na sexta-feira, tu tens consciência de que o Espírito Santo desceu para habitar contigo e em ti? Tens consciência que o Espírito Santo é Deus a habitar contigo e em ti? Tens consciência que o Espírito Santo desceu para habitar no nosso meio, no meio do povo de Deus, tornando-nos um corpo e tornando-nos o tabernáculo, para Ele habitar no meio? Que o Espírito Santo veio, que Ele desceu, como nós vimos na sexta-feira, para fazer de nós, a Igreja, o local de habitação de Deus? Tens esta consciência? E se tens esta consciência, onde é que estás tu? Tu desejas que esta presença de Deus, pelo Espírito Santo,
que já é uma realidade nos filhos de Deus, como o Espírito Santo está em todos aqueles que são filhos de Deus. Isto é uma realidade. Mas tu desejas que esta presença se torne mais visível, mais presente, mais consciente, que tu te apercebas mais disso. Ou, conforme nós vimos na sexta, desejas ser cheio pelo Espírito Santo? E à semelhança de Josué, pegando no exemplo de Josué, tu estás e não sais do lugar onde tu podes experimentar a presença de Deus? Tu estás e não sais do lugar onde tu podes experimentar a presença de Deus? E que lugar é este? Será que é um lugar físico? Será que estamos a referir a estas 4 paredes? Não se trata de um lugar físico. Mas também não se trata de uma experiência mística. Não estamos a falar de uma experiência mística e subjetiva. Ou seja, que pode acontecer de qualquer maneira, sem nós nos apercebermos quase da maneira. Não, nós estamos a falar dos meios que Deus ordenou para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Deus deixou-nos meios naturais no sentido que, para a nossa experiência, não é que sejam naturais no sentido de serem humanos, mas são naturais. Deixou meios que Ele ordenou para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Em pergunta, tu não deixas o lugar, ou seja, tu não deixas de ler a palavra de Deus. Tu não deixas de orar e falar com Deus. Tu não deixas de vir para cultuar a Deus e congregar com os teus irmãos. Vir, seja aqui ou quando nos reunimos noutro lugar qualquer. E vir para cultuar a Deus e congregar com os teus irmãos, tomando parte da ceia do Senhor, juntos. E juntos ouvindo a sua palavra, a pregação da sua palavra. E juntos orando como corpo. E louvando e adorando a Deus por tudo o que Ele faz e o que Ele é, também juntos como corpo. Este é o local, são os meios que Deus ordenou. É a forma como Deus se pode fazer cada vez mais presente, nos tornar conscientes, apercebidos. Cada vez, a forma como Deus nos faz experimentar mais a sua presença é através da sua palavra, da nossa comunhão, na nossa conversa com Ele, é através da nossa comunhão uns com os outros, ouvindo a sua palavra juntos, orando juntos. É assim, é este o local. Tu estás e não deixas o meio da tenda da congregação. E por fim, para ti, é a presença de Deus ou nada? Moisés desejava mais a presença de Deus do que qualquer outra coisa. Mais do que a terra prometida, mais do que o leite e o mel, mais do que uma vida boa e sem dificuldades. Para ele, não valia a pena continuar se Deus não estivesse com ele e com eles. E com eles. Ou seja, Moisés não se preocupava só com ele, pedia para ele e para o povo. Porque ele queria conhecer Deus e saber a sua vontade. E isto porque ele já sabia que Deus é bom, que Deus é o Senhor e que é misericordioso e piedoso, grande em beneficência e verdade, como nós lemos no capítulo 34. Mas porque ele sabia isso, por isso mesmo é que ele queria mais da presença deste Deus. E tu, e eu e cada um de nós. Tu queres mais da presença deste Deus que se deu a si mesmo, descendo através do Senhor Jesus Cristo, para nos vir resgatar e fazer seu povo, de nós seu povo. Deste Deus que desceu pelo Espírito Santo para habitar em nós e no nosso meio. Estamos dispostos, como igreja, a ficar no meio do deserto, se for necessário, para que possamos gozar a presença de Deus? Ou nós preferimos o conforto e a aceitação da nossa sociedade? E tu estás disposto a abdicar até do teu maior desejo para experimentar a presença de Deus na tua vida? Então, à semelhança de Moisés, também podemos aprender com aquilo que ele fez. Então começa a orar e pedir isso a Deus mesmo. Lembra a Deus as suas promessas. Ora, ou dito também, ora a palavra de Deus, como nós fizemos quando lemos na sexta-feira aquele texto de Paulo a orar pelos Efésios. É um bom exemplo de como nós podemos orar. Oremos as promessas, lembremos a Deus. Não é que Deus precise ser lembrado, mas firmemos naquilo que Deus nos diz, nas suas promessas, e oremos
peçamos isso a Deus. Porque sabemos que se nós orarmos dessa maneira, Deus nos irá aquilo que prometeu. E que valor tem a presença de Deus para ti? Preferes ter tudo, mesmo que não tenhas a presença de Deus? Preferes ter tudo, mesmo que não tenhas a presença de Deus? Ou preferes não ter nada, desde que tenhas a presença de Deus? Que para cada um de nós, para nós individualmente e para nós como igreja também, assim como era para Moisés, que seja a presença de Deus ou nada.